O exército israelense ordenou a evacuação imediata de mais de 1 milhão de habitantes do norte da faixa de Gaza, que deveriam ser realocados para o sul em 24 horas. Em um comunicado, os militares pediram a evacuação de todos os civis da cidade de Gaza para sua própria segurança e proteção e que se desloquem para a área ao sul de Wadi Gaza. A ONU pediu que a ordem seja anulada imediatamente e advertiu que é impossível executar essa medida. Desde o sangrento ataque do movimento islamita palestino Hamas no dia 7 de outubro, cerca de 1.200 pessoas morreram em Israel, a maioria civis. O grupo extremista ainda fez cerca de 1.500 reféns, entre israelenses e estrangeiros. Israel responde com bombardeios na faixa de Gaza, que já deixaram mais de 1.400 mortos, incluindo muitos civis, de acordo com as autoridades palestinas. A ONU informou nesta sexta-feira que mais de 400.000 pessoas foram obrigadas a deixar as casas em Gaza por causa do intenso bombardeio de Israel, que mantém um bloqueio na fronteira do enclave. O governo israelense afirmou que não vai permitir a entrada de ajuda humanitária até que os reféns sejam liberados, mas se multiplicam os pedidos pela criação de um corredor humanitário que permita a saída dos civis palestinos de Gaza antes de uma possível invasão terrestre de Israel. O Egito, que administra a passagem de Rafah, a única entrada de Gaza que não está sob controle de Israel, ignorou as ordens e pediu que o povo de Gaza permaneça em suas terras. Milhares de pessoas participaram nesta quinta-feira de manifestações de apoio aos palestinos na França, apesar de proibições das autoridades, que temiam distúrbios públicos em meio ao conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas. Em Paris, forças de segurança dispersaram os manifestantes da Praça da República com gás lacrimogêneo e canhões d'água. De acordo com a polícia, 10 pessoas foram detidas entre as mais de 3.000 presentes. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, tinha proibido as manifestações pró-Palestina em todo o país, considerando que poderiam provocar confusões. De Rennes a Nîmes, passando por Toulouse e Lille, várias cidades registraram atos em apoio aos palestinos desde quarta à noite. Várias associações tentaram anular a proibição, mas o Tribunal Administrativo de Paris optou pela manutenção, por temer que a violência em Israel fosse exportada para a França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa. No sábado, centenas de combatentes do Hamas cruzaram a fronteira israelense a partir da faixa de Gaza e mataram cerca de 1.200 civis nas ruas, em casa e um festival de música. Israel tem respondido com ataques aéreos e de artilharia durante 6 dias contra alvos do Hamas na faixa de Gaza, um enclave onde vivem 2,3 milhões de pessoas em condições precárias, em ações que causaram 1.400 mortes. O governo federal enviou nesta quinta-feira a aeronave VC-2 da Presidência da República para resgatar brasileiros que estão em Gaza. A informação é da Agência Brasil. O avião irá para Roma, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. Nesta sexta-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano e mantém as instabilidades sobre o sudeste do país. O alerta de temporais persiste no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e boa parte do Rio de Janeiro. O volume acumulado nessas regiões é mais expressivo e, além disso, as pancadas vêm acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
Na zona da Mata Mineira, o excesso de chuva dos últimos dias, somado à chuva que acontece agora, pode ocasionar transtornos. Alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra podem acontecer em função desse solo saturado, assim como na Costa Verde, no Rio de Janeiro, e áreas da Serra Fluminense. Na cidade de São Paulo, o céu fica nublado e tem possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. No Espírito Santo, essas pancadas acontecem pontualmente no período da tarde e ainda intercala momentos de melhoria com abertura de sol, por isso o volume acumulado não é tão expressivo. E na metade norte de Minas Gerais, tempo firme prevalece. As temperaturas devem ser elevadas até o meio da tarde em Belo Horizonte, máxima de 31 graus, 30 em Vitória. Já em São Paulo, a temperatura vai caindo até o período da noite. Inclusive, a mínima vai ser observada no período noturno. 14 graus estão previstos e mesma condição para o Rio de Janeiro, que tem mínima à noite com 21 graus. As queimadas em setembro e outubro no Amazonas têm chegado a níveis alarmantes. E a fumaça dos incêndios encobre as cidades e afeta a saúde das pessoas. Saiba mais na reportagem da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. No mês de setembro, foram identificados mais de 6.000 focos de incêndio no Amazonas, número que se tornou o segundo pior já registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O médico otorrinolaringologista Diego Avelino explica os efeitos da fumaça no corpo humano. Então, no nariz eu vou ter a rinite, eu vou ter a rinocinusite, na faringe, a faringite alérgica ou faringite irritativa, que é a tosse, aquela tosse que não para, né, que tá todo mundo assim. No pulmão eu posso ter as bronquites e naquelas pessoas que têm asma, por exemplo, despertar crises de asma também, que são possibilidades. Então, veja só, as pessoas que têm mais perigo, por exemplo, de ter um problema maior relacionado à fumaça, são aquelas pessoas que já têm um problema de saúde, né? Uma comorbidade, como nós chamamos. Então, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a asma, ou aquelas pessoas que têm rinite, rinocinusite, e sempre nos extremos de idade também. Para o especialista, o mais importante é se manter hidratado. Tem que se hidratar bastante, evitar o contato com a fumaça, então é ficar em casa, evitar atividades ao ar livre naquele momento em que a fumaça é mais presente. Lavagem nasal é super importante várias vezes ao dia, né? Em todas as idades e para todo mundo, na verdade, né? Então se hidratar bem e deixar a casa fechada. Na verdade, você tem que fechar para evitar que a fumaça entre. Outras alternativas também, você pode utilizar purificadores, umidificadores de ar. As redes farmacêuticas registraram um crescimento na venda de xaropes, máscaras e soros fisiológicos. Desde o Covid, a máscara voltou a ser entendida como um item de cuidado, de importância, e os soros fisiológicos voltaram a ser procurados por quê? É um cuidado básico, que a lavagem nasal tem um custo-benefício extremamente acessível, que é baixo, e que você usa como um dos instrumentos para poder estar utilizando no seu cuidado. O que nós vemos? Que hoje as pessoas não compram mais uma unidade. Quando elas fazem a compra, já fazem compra de 2 a 3, pensando em quê? Em ter pelo menos o tratamento de uma semana em casa. A baixa dos rios na região amazônica tem comprometido o abastecimento de água potável em diversas comunidades. Sistemas que normalmente captam a água dos rios enfrentam dificuldades operacionais, deixando muitos moradores em situação de escassez hídrica. A reportagem é da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Com a estiagem que se intensificou nos últimos meses, os níveis dos rios ficaram historicamente baixos. A cota atual do Rio Negro é de 14 metros e 29 centímetros, faltando apenas 66 centímetros para alcançar a marca histórica de 2010 de 13 metros e 63. A estiagem de 2023 já é a 4ª maior registrada. Olha, a gente está aqui no que era o Lago do Puraquequara, uma das comunidades bem habitadas aqui da zona rural de Manaus. E olha só, o que a gente vê é os flutuantes praticamente em terra firme, e um dos moradores aqui, para ter uma água de qualidade,
teve que cavar aqui esse pequeno poço de aproximadamente 2,5 metros de profundidade abaixo do nível da lama para conseguir extrair uma água para usar em casa. Em um esforço desesperado para garantir o acesso à água, moradores das comunidades ribeirinhas agora recorrem à escavação de pequenos poços nos leitos dos rios. Morador há 20 anos da pequena vila flutuante da zona rural de Manaus, seu Estélio tem vivido como pode. É muito difícil, por exemplo, aqui mora minha esposa e uma cunhada minha. Ela tem problema de saúde, sofre de mal de Parkinson. Eu não posso manter ela aqui porque aqui você vê, para subir ali você vê como é que é. Para descer é a mesma coisa, tudo aqui é improvisado. Então ela foram lá para Manaus, porque aqui não pode ter. Seu Evaldo Lima também escavou um pequeno poço de onde tira água para beber. Nossa situação está meio difícil, porque nós temos mal, nem para comer ninguém pode, porque tudo é lama e consumir uma água para beber não consegue, porque está difícil. Está vendo a natureza aqui, ó, a cacimba, a água não é boa para beber. Nós precisamos de água, uns camburãozinhos com rancho, para a gente manter. Porque aqui tudo é no peixe, né? Agora o peixe acabou aí, pode viver de quê? Só de ovo, só comendo ovo. O governo do Amazonas já realiza ações para com as mais de 74 mil famílias afetadas nas áreas de saúde e abastecimento de água, bem como na distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, renegociação de dívidas e fomento para os agricultores rurais. Uma pesquisa mostra que as crianças que são incentivadas a ler entram na escola ouvindo aproximadamente 1.400.000 palavras a mais do que as que não têm o hábito de leitura. E algumas delas acabam virando escritoras, como a Beatriz, de 8 anos. Veja na reportagem da TV Bahia, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Bia ainda estava no ventre da mãe Juliana quando foi apresentada ao fantástico mundo dos livros. Desde que eu engravidei, Luísa, que foi a primeira, eu e meu marido, a gente criou o hábito de ler para ela enquanto ela estava na barriga. E toda noite a gente lia uma história e foi muito engraçado, porque na maternidade, assim que ela saiu e foi pro berçário, ela começou a chorar. Aí minha avó, pelo vidro, virou para ele, fale com ela, fale com ela. Aí quando ele falou, disse que foi instantâneo, eu não vi, né, mas todo mundo disse que foi instantâneo. Ela parou e procurou a voz dele. Apesar da pouca idade, Bia já sabe o poder transformador que a leitura tem na vida das crianças. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, as crianças que são incentivadas a ler entram na escola ouvindo aproximadamente 1.400.000 palavras a mais do que as que não têm o costume. Eu gosto muito de ler porque ajuda em você desenvolver a sua vida e também desenvolver o que você vai ser quando você crescer, o que você gosta, ajuda muito. A criança, a partir da leitura, desde a primeira infância, ela já desperta, né, os componentes, as habilidades fundamentais para a aprendizagem. Então, ela vai despertar a competência emocional, a competência social. E são os pequenos com idades entre 5 e 10 anos o público que mais lê livro no país, segundo dados do Instituto ProLivro. Eles representam 23% da população. E uma outra boa notícia: as crianças estão produzindo literatura infantil. Bia é uma dessas. Quando tinha 5 anos, publicou o livro Valentina, a Cozinheira. A inspiração veio da irmã mais velha, a também escritora Luísa Meireles, que escreveu seu primeiro livro aos 7 anos e hoje aos 13 tem 4 exemplares já publicados e participa de bienais. Eu também gosto muito de escrever, de fazer livros, é como se fosse uma brincadeira para mim. Emília já escreveu mais de 20 livros infantis. Ela comemora o bom momento do setor literário na Bahia. Nós temos muitas referências, temos Mabel Veloso, o próprio Jorge Amado escreveu para crianças. Temos agora um movimento muito grande de autores e autoras, temos mais de 90 autores e autoras baianos escrevendo e ilustrando para infâncias. Então sim, temos uma cena forte, com literatura diversa e de muita qualidade. Criminoso de senadora Dorinha e que infelizmente ainda recebe o apoio de grupos extremistas de esquerda do Brasil
que celebram o ataque criminoso desse grupo. Senhor presidente, é impossível mensurar a dor de um pai, de uma mãe, de uma avó que perdeu seus filhos, seus entes queridos, seus netos, de forma tão brutal, de forma tão covarde. Obrigado, senador Magno Malta. Como que aconteceu desde sábado, quando nós fomos surpreendidos pela barbaridade perpetrada por esse do Hamas. Eu enviei um pedido, senador Magno Malta, de informações ao Itamaraty, questionando o porquê de o governo brasileiro não reconhecer oficialmente os como terroristas e por que não ter condenado oficialmente. Fizemos uma indicação ao Ministério de Relações Exteriores, sugerindo ao governo brasileiro que tome esse posicionamento de reconhecimento do grupo Hamas como... Apresentamos um voto de censura e assinei o voto de Vossa Excelência, se solidarizando com o povo de Israel. É o mínimo que podemos fazer. A vontade que nós temos, senador Seif, é de largar isso daqui, pegar em armas e ir lá ajudar aquele povo. É a vontade que nós temos. Sinceramente falando. Porque são nossos irmãos também. Em Cristo somos nação escolhida, povo de Deus, unidos na cruz do Calvário. E ver manifestações como que aconteceram, inclusive hoje em Brasília, senadores, de grupos celebrando a resistência heróica daqueles bandidos criminosos, assassinos. Sabe quando teremos paz no Oriente Médio? Nunca. Porque está no Estatuto do... Não um Estado independente palestino. Não está isso no Estatuto. Está no Estatuto a destruição do Estado de Israel. É o que está no Estatuto deles. Eles não querem paz. Desde 1936, Israel já tentou 5 vezes, senhor presidente, uma opção de paz, concedendo territórios aos palestinos, para que cada nação, de forma independente, pudesse tocar suas vidas, criar seus filhos e viverem em paz. 5 vezes as propostas de Israel foram rejeitadas. Tratados propostos pela ONU, pela Liga das Nações, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, todos rejeitados. E agora a gente vê o comissário de Direitos Humanos da ONU falando, olha, vamos tentar reverter aquele barril de pólvora. Que barril de pólvora? Aquilo é uma aquilo sim é... Aliás, o povo judeu desde sua criação, desde que Abraão concebe Isaac, e Isaac Jacó, e Jacó as 12 tribos de Israel, desde aquela época, senador Magno Malta, este povo vem sofrendo perseguição. Foram quase dizimados pelos babilônicos, pelos medo-persas, por vários impérios, pelos romanos e mais recentemente pelos nazistas. Engraçado é que quando um manifestante de direita defende algum princípio, como a vida contra o aborto, contra as drogas, olha, esses fundamentalistas não nos tratam. Você já pensou que loucura? E esses mesmos radicais extremistas de esquerda batem palmas e aplaudem dentro do Estado de Israel. É de se pensar, o que essas pessoas têm no coração? Se elas não entendem que um dia se verão diante do seu Criador, cada um de nós daremos conta do que fizemos, daquilo que apoiamos, daquilo que pensamos, daquilo que nós dedicamos à nossa vida. Um dia, todos nós, essa vida é muito rápida. A nossa passagem na terra é como um sopro, é como uma vela ao vento. E eu faço, nesta tarde, início de noite, essa consideração. O Brasil tem história
em relação à criação do Estado de Israel, com Oswaldo Aranha e o corpo diplomático brasileiro, reconhecendo, votando, apoiando a criação do Estado de Israel. E o Brasil tem o carinho daquela nação e daquele povo. E nós que somos cristãos, temos Israel como nação irmã, porque é a terra prometida, é de onde veio o nosso Salvador. E somos adotados como filhos de Deus, por causa de Israel, por causa do sangue de Cristo. Eu espero, sinceramente, que o governo brasileiro reconheça os criminosos do Hamas, que além de enviar ajuda com os aviões da FAB para repatriar os brasileiros, resgatar aqueles que ainda estão lá e correm o risco de serem mortos, também enviar ajuda humanitária, soldados brasileiros, como os americanos já estão enviando, porta-aviões mais importante da Marinha Americana já está lá, apostos para defender Israel. Por quê? Porque o Hezbollah e outros grupos extremistas islâmicos já anunciaram que atacarão Israel. Então nós estamos diante de uma guerra. E de que lado o Brasil está? O governo brasileiro, porque a nação brasileira está do lado de Israel. Essa é a pergunta que tem que ser colocada aqui. De que lado o governo brasileiro estará? Então, senhor ministro das Relações Exteriores, senhor Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, se pronunciem. E que este Senado continue defendendo a vida, defendendo a verdadeira paz que só se tem em Cristo Jesus, e a nação de Israel, que hoje são vítimas de brutais por esses cruéis e que se verão um dia diante de Deus e prestarão contas de seus atos. Concede a parte, senador? Pois não, pois não. Nesta sexta-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano e mantém as instabilidades sobre o sudeste do país. O alerta de temporais persiste no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e boa parte do Rio de Janeiro. O volume acumulado nessas regiões é mais expressivo e, além disso, as pancadas vêm acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Na zona da Mata Mineira, o excesso de chuva dos últimos dias, somado à chuva que acontece agora, pode ocasionar transtornos. Alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra podem acontecer em função desse solo saturado, assim como na Costa Verde, no Rio de Janeiro, e áreas da Serra Fluminense. Na cidade de São Paulo, o céu fica nublado e tem possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. No Espírito Santo, essas pancadas acontecem pontualmente no período da tarde e ainda intercala momentos de melhoria com abertura de sol, por isso o volume acumulado não é tão expressivo. E na metade norte de Minas Gerais, tempo firme prevalece. As temperaturas devem ser elevadas até o meio da tarde em Belo Horizonte, máxima de 31 graus, 30 em Vitória. Já em São Paulo, a temperatura vai caindo até o período da noite. Inclusive, a mínima vai ser observada no período noturno. 14 graus estão previstos, e mesma condição para o Rio de Janeiro, que tem mínima à noite com 21 graus. O exército israelense ordenou a evacuação imediata de mais de 1 milhão de habitantes do norte da faixa de Gaza, que deveriam ser realocados para o sul em 24 horas. Em um comunicado, os militares pediram a evacuação de todos os civis da cidade de Gaza para sua própria segurança e proteção e que se desloquem para a área ao sul de Wadi Gaza. A ONU pediu que a ordem seja anulada imediatamente e advertiu que é impossível executar essa medida.
Desde o sangrento ataque do movimento islamita palestino Hamas no dia 7 de outubro, cerca de 1.200 pessoas morreram em Israel, a maioria civis. O grupo extremista ainda fez cerca de 1.500 reféns, entre israelenses e estrangeiros. Israel responde com bombardeios na faixa de Gaza, que já deixaram mais de 1.400 mortos, incluindo muitos civis, de acordo com as autoridades palestinas. A ONU informou nesta sexta-feira que mais de 400.000 pessoas foram obrigadas a deixar as casas em Gaza por causa do intenso bombardeio de Israel, que mantém um bloqueio na fronteira do enclave. O governo israelense afirmou que não vai permitir a entrada de ajuda humanitária até que os reféns sejam liberados, mas se multiplicam os pedidos pela criação de um corredor humanitário que permita a saída dos civis palestinos de Gaza antes de uma possível invasão terrestre de Israel. O Egito, que administra a passagem de Rafah, a única entrada de Gaza que não está sob controle de Israel, ignorou as ordens e pediu que o povo de Gaza permaneça em suas terras. A baixa dos rios na região amazônica tem comprometido o abastecimento de água potável em diversas comunidades. Sistemas que normalmente captam a água dos rios enfrentam dificuldades operacionais, deixando muitos moradores em situação de escassez hídrica. A reportagem é da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Com a estiagem que se intensificou nos últimos meses, os níveis dos rios ficaram historicamente baixos. A cota atual do Rio Negro é de 14 metros e 29 centímetros, faltando apenas 66 centímetros para alcançar a marca histórica de 2010 de 13 metros e 63. A estiagem de 2023 já é a quarta maior registrada. Olha, a gente está aqui no que era o Lago do Puraquequara, uma das comunidades bem habitadas aqui da zona rural de Manaus. E olha só, o que a gente vê é os flutuantes praticamente em terra firme, e um dos moradores aqui, para ter uma água de qualidade, teve que cavar aqui esse pequeno poço de aproximadamente 2,5 metros de profundidade abaixo do nível da lama para conseguir extrair uma água para usar em casa. Em um esforço desesperado para garantir o acesso à água, moradores das comunidades ribeirinhas agora recorrem à escavação de pequenos poços nos leitos dos rios. Morador há 20 anos da pequena vila flutuante da zona rural de Manaus, seu Estélio tem vivido como pode. É muito difícil, por exemplo, aqui mora minha esposa e uma cunhada minha. Ela tem problema de saúde, sofre de mal de Parkinson. Eu não posso manter ela aqui porque aqui você vê, para subir ali você vê como é que é. Para descer é a mesma coisa, tudo aqui é improvisado. Então ela foram lá para Manaus, porque aqui não pode ter. Seu Evaldo Lima também escavou um pequeno poço de onde tira água para beber. Nossa situação está meio difícil, porque nós temos mal, nem para comer ninguém pode, porque tudo é lama e consumir uma água para beber não consegue, porque está difícil. Está vendo a natureza aqui, ó, a cacimba, a água não é boa para beber. Nós precisamos de água, uns camburãozinhos com rancho, para a gente manter. Porque aqui tudo é no peixe, né? Agora o peixe acabou aí. Pode viver de quê? Só de ovo, só comendo ovo. O governo do Amazonas já realiza ações para com as mais de 74 mil famílias afetadas nas áreas de saúde e abastecimento de água, bem como na distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, renegociação de dívidas e fomento para os agricultores rurais. Uma pesquisa mostra que as crianças que são incentivadas a ler entram na escola ouvindo aproximadamente 1.400.000 palavras a mais do que as que não têm o hábito de leitura. E algumas delas acabam virando escritoras, como a Beatriz, de 8 anos. Veja na reportagem da TV Bahia, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Bia ainda estava no ventre da mãe Juliana quando foi apresentada ao fantástico mundo dos livros. Desde que eu engravidei, Luísa, que foi a primeira, eu e meu marido, a gente criou o hábito de ler para ela enquanto ela estava na barriga. E toda noite a gente lia uma história e foi muito engraçado, porque na maternidade, assim que ela saiu e foi pro berçário, ela começou a chorar. Aí minha avó, pelo vidro, virou para ele, fale com ela, fale com ela. Aí quando ele falou, disse que foi instantâneo, eu não vi, né, mas todo mundo disse que foi instantâneo. Ela parou e procurou a voz dele. Apesar da pouca idade, Bia já sabe o poder transformador que a leitura tem na vida das crianças.
Segundo um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, as crianças que são incentivadas a ler entram na escola ouvindo aproximadamente 1.400.000 palavras a mais do que as que não têm o costume. Eu gosto muito de ler porque ajuda em você desenvolver a sua vida e também desenvolver o que você vai ser quando você crescer, o que você gosta, ajuda muito. A criança, a partir da leitura, desde a primeira infância, ela já desperta, né, os componentes, as habilidades fundamentais para a aprendizagem. Então, ela vai despertar a competência emocional, a competência social. E são os pequenos com idades entre 5 e 10 anos o público que mais lê livro no país, segundo dados do Instituto ProLivro. Eles representam 23% da população. E uma outra boa notícia: as crianças estão produzindo literatura infantil. Bia é uma dessas. Quando tinha 5 anos, publicou o livro Valentina, a Cozinheira. A inspiração veio da irmã mais velha, a também escritora Luísa Meireles, que escreveu seu primeiro livro aos 7 anos e hoje aos 13 tem 4 exemplares já publicados e participa de bienais. Eu também gosto muito de escrever, de fazer livros. É como se fosse uma brincadeira para mim. Emília já escreveu mais de 20 livros infantis. Ela comemora o bom momento do setor literário na Bahia. Nós temos muitas referências, temos Mabel Veloso, o próprio Jorge Amado escreveu para crianças. Temos agora um movimento muito grande de autores e autoras, temos mais de 90 autores e autoras baianos escrevendo e ilustrando para infâncias. Então sim, temos uma cena forte, com literatura diversa e de muita qualidade. O canal de futebol mais completo do YouTube. Tocou por cima, olha o gol! O cruzamento, bola para Rames, dominou, bateu! Gol! Olha ele aí! É do capitão Rames Rodrigues para Colômbia! Veste o personagem Carrasco da seleção celeste. Pro gol, pega mal na bola, tem desvio no meio do caminho. Primeiro minuto, De La Cruz ergueu, bola para dentro da área, o toque de cabeça! Gol! E quando o técnico tem estrela é brincadeira. Despediu, ele trabalhou na entrada da grande área. Vamos ver a chance da Colômbia! Uribe! Gol! Olha ele aí! Uribe! Muita. Agora, que intensidade do Luiz Dias, hein? Tem que se aplaudir se o gol for confirmado. Vai, segue. Lançamento longo, saiu Vargas na dividida, a bola passou! E o árbitro... Pênalti vai expulsar o Vargas. Tá marcando o pênalti, vai expulsar Camilo Vargas. Cartão amarelo, verdade. A defesa estava exposta, o Camilo Vargas precisou abandonar a meta. O centroavante respira, corre pra bola, Darwin Nunes bateu! Gol! Olha ele aí! La carga de Chile! Gol! Gol chileno! La llegada de Valdés para señalar el gol. Gol de Chile. Gol de Chile. Gol chileno aquí en el Monumental. 1 para Chile. 0 para Perú en el... De esta manera intenta Aravena. Pasa Aravena. Cuidado. Saca el centro de Aravena. Marcelino Núñez. Gol. Gol de Chile. Aravena centró para que llegue Marcelino Núñez. Gol de Chile. 2
para Chile, 0 para Perú. Eric. Bueno, hay que aceptar la paternidad. Aqui não se pudo, não se puede. E a tentativa da bola levantada para a área, ela foi desviada ali no meio do caminho. Depois vem a bola alta, segunda trave, o Vini, golaço! Gol da Argentina! Otamendi, o zagueiro, hoje capitão, a bola foi cruzando toda a grande área. Marquinhos na primeira trave. Gabriel por dentro. Gabriel! Gol! Do Brasil! Enfim, saiu o gol da seleção brasileira! Sabe de quem? Gabriel Magalhães! É o nome da... Isso, e os 3 pela seleção, né? São esses jogos apenas na temporada. Savarino cruzando. Olha o Belo! Que golaço!